Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo e o vídeo de hoje foi a pedido do irmão Chacal. Ele escreveu um texto, um parágrafo bem interessante, eu gostei. Dependendo do texto, modifica-se a doutrina. Então, essa molecada que está comprando versões novas, aprende outra doutrina? Tecnicamente não, irmão. Tecnicamente não, tá? Para entendermos essas versões novas, como nova versão internacional, nova tradução em linguagem de hoje, Almeida atualizada. A Almeida atualizada já não é tão nova assim, né? A segunda edição, já estão preparando uma terceira, Bíblia Viva e por aí vai. Dependendo do texto, modifica-se a doutrina. Então essa molecada que está comprando versões novas aprende outra doutrina? Não. A diferença, as variantes textuais do Novo Testamento, você já deve ter visto, acompanhado no meu canal, as variantes textuais do Novo Testamento, elas não se somam a 1%. Tipo, as importantes, não, aqui você olha e fala, não, dá diferença de alguma coisa aqui. Nenhuma doutrina está embasada nelas, nesses versos, tá? Os versos em que há variante textual que não há certeza de qual é qual, não há mudança de doutrina, tá? Não há mudança doutrinária, nenhuma doutrina está embasada sobre elas. Porém, dependendo da variante que você escolher, ela vai reforçar determinada doutrina, né? Sobre, por exemplo, cristologia, né? Alguns pontos do texto crítico, do texto eclético, eles retiram a palavra Cristo, né, de Jesus. Então, é mais ou menos isso. Mas essencialmente não muda, tá? O que muda é que, dependendo da alteração que há um enfraquecimento, não é bem enfraquecimento. Esse verso não vai reforçar determinada doutrina, tá? Mais ou menos isso. Mas vamos falar sobre as versões modernas da Bíblia, né? Nova tradução em linguagem de hoje, nova versão internacional, Bíblia Viva. Eu vou enfatizar mais a Bíblia Viva e a nova tradução em linguagem de hoje. A nova versão internacional, ela entra no mesmo barco que a Almeida atualizada, praticamente, tá? Ela não está presa ao estilo Almeida, mas ela está no mesmo nível, tá? Praticamente, vocabulário. Para entendermos o contexto de por que foi criada a Bíblia Viva e a nova tradução em linguagem de hoje, temos que entender o contexto cultural brasileiro. Vou dar um exemplo simples. A molecada, desde da minha geração, uma geração anterior à minha, uns 5 anos antes de mim, depois da década de 80, existe um negócio chamado marxismo cultural, né? E isso foi dado com Paulo Freire, né? Paulo Freire e vários outros pensadores, né? A pedagogia do oprimido com Paulo Freire, principalmente Paulo Freire. Quando começou a ser aplicado o Paulo Freire nas escolas, né? Nas escolas brasileiras, que é essa pedagogia, desse estilo de pedagogia, os nossos jovens, isto inclui no junto, essa geração, toda a geração um pouco anterior à minha, sai da escola sem saber ler, analfabetos funcionais. Mas não, que? A pessoa sabe ler uma placa, pare, a pessoa sabe ler casa, a pessoa sabe ler um jornal, ela entra no computador, ela estuda, ela grava, escreve, lê. Mas a analfabeto funcional é uma pessoa que ela consegue ler, mas ela não consegue extrair 100% do texto. Como assim, Adolfo? Ela não consegue extrair 100% do texto. Ela não consegue juntar as palavras e formar ideias. Ela lê, ela sabe que e vos vivificou o Espírito, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tipo, a pessoa ela lê, mas ela não consegue extrair o pensamento do texto. O que é potestade do ar? Né? Olhando aqui, o que é o príncipe das potestades do ar? Né? Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é filho da desobediência? A pessoa ela não consegue extrair o pensamento do texto. Aí você fala, mas e onde isso entra com a Bíblia, Adolfo? O que isso tem a ver com a Bíblia? É que a doutrina cristã, ela está embasada no livro, Bíblia Sagrada. Se as pessoas não conseguem entender a Bíblia Sagrada, elas vão ter dificuldades. E aí você entende
por que existe tanta teologia da prosperidade aí fora, né? Que hoje já está um pouquinho fraca, enfraquecida, né? Mas por que tantas pessoas acreditam na teologia da prosperidade? Por que tantas pessoas se interessam por isso, caem no golpe? Porque elas não compreendem a Bíblia. Entende? Elas não compreendem. Peraí, Adolfo. Agora você saiu de educação brasileira e está falando de doutrina da prosperidade e você quer falar sobre Bíblia? A Bíblia entra no meio. Porque se as pessoas são incapazes de compreender o texto bíblico, se elas não são capazes de compreender o texto bíblico, o que vai acontecer? Vai ter que ser necessário uma simplificação do texto. E isso já foi pensado lá em 1980 com o lançamento da Nova Tradução Linguagem de Hoje naquela época. Depois teve a segunda edição, que é a Nova Tradução Linguagem de Hoje, né, que é essa que temos hoje. Então o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, se a pessoa está tendo dificuldade, a Sociedade Bíblica do Brasil pensou, se o pessoal está começando a ter dificuldade com as Bíblias clássicas, com as Bíblias eruditas, corrigida fiel, corrigida de 95, o pessoal está tendo dificuldade, vamos simplificar para o pessoal entender. Esse foi o pensamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Não condeno, mas esse foi o pensamento deles. Porque é um reflexo da educação brasileira. É um reflexo. A Sociedade Bíblica não é culpada disso. Ela está tentando atender a demanda. Ela está tentando fazer com que o pessoal compreenda a Sagrada Escritura. E para isso, teve que empobrecer a Bíblia. E o hebraico e o grego são línguas eruditas, cara. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui duas informações básicas de um livro. Princípios de Interpretação Bíblica, Introdução Hermenêutica com ênfase em gêneros literários. Dr. Wilson Schoss. Quem que é Dr. Wilson Schoss? Dr. Wilson Schoss é o consultor bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele desenvolveu o interlinear da SBB, né, esse interlinear que é muito bom, né? Ele traduziu o dicionário analítico, né, o dicionário baseado em domínios semânticos da SBB. Tipo, o cara traduziu tudo que você falar de Novo Testamento grego, variantes textuais, texto do Novo Testamento, tudo que você imaginar de grego do Novo Testamento, da Sociedade Bíblica do Brasil, Wilson Schoss. Tá? Então, estou tirando a informação direta do Wilson Schoss. Ele fala assim, ó, página 36, no cômputo geral, a Almeida atualizada difere da Almeida antigo, recensão de Londres, em 30% do texto. Ao todo, a Almeida atualizada emprega 8.400 vocábulos diferentes, excluindo nomes próprios. 8.400 vocábulos, são 8.400 palavras diferentes. Tá? Agora vamos para a página seguinte, página 37, falando sobre a Nova Tradução Linguagem de Hoje. Uma das diferenças mais palpáveis entre a Nova Tradução Linguagem de Hoje e Almeida diz respeito ao vocabulário. Enquanto Almeida espera que seu leitor conheça mais de 8.000 vocábulos diferentes, na Nova Tradução Linguagem de Hoje esse número cai para pouco mais de 4.000. Graças ao empobrecimento cultural gerado por Paulo Freire, tá? Isso reflete na Bíblia, isso se reflete na Bíblia, e aí você tem Bíblias como Nova Tradução Linguagem de Hoje. É necessário Bíblias como ela. E não só jovens que estão estudando usando dela, não, pessoas velhas também, pessoas mais velhas. Então, esse é complexo, é um assunto complexo. É um assunto que envolve estudo, tá? Porque a Bíblia, a gente pode chegar não compreendendo muita coisa do assunto, mas a gente tem que estudar para tentar compreender. Olha aqui, eu trabalho com dicionários, eu trabalho com dicionário em português e dicionário em inglês. Quando eu vou ler a Bíblia, se eu encontro uma palavra que eu não sei o significado, que eu estou com dúvida, eu vou lá e busco no dicionário. Então, a gente tem que ser assim. Só que a maioria das pessoas, a camada mais simples do brasileiro, não tem nem sequer um dicionário em casa, praticamente. Nem lê. Então, acaba se surgindo essas Bíblias por reflexo da população. Então, nós da igreja temos esse trabalho, né, os professores de escola sabatina, os professores de escola dominical, os professores de escola bíblica, temos o trabalho de incentivar o estudo. Esse canal aqui tá para isso, vamos incentivar a estudar. Vamos estudar, irmãos. Entende? E aí, respondendo a pergunta, essas novas versões, elas são outra doutrina? Não, elas não são outra doutrina, mas elas refletem a incapacidade e a ignorância que nós brasileiros temos.
Isso eu me incluo. Porque, meu, aprender o que é um objeto direto apenas com 22 anos de idade. Eu estudei, entrei na escola com 7 anos de idade, saí com 17, passei 10 anos na escola e não sabia o que era um objeto direto, não sei fazer contas de física. Claro, eu não trabalho com física, não vou ser físico e nem químico, né, nem biologia. Mas os conhecimentos básicos eu não tenho. Se eu tiver que prestar, eu prestei vestibular 2 vezes para o UEM e fui reprovado as 2 vezes. Então, por quê? Porque não tem o conhecimento básico, não se tem o conhecimento básico. E aí você gera, aí é necessário Bíblias mais simples. Sou contra elas. Eu sinceramente não gosto do meio atualizado, não gosto da nova versão internacional, não gosto da nova tradução de linguagem de hoje. Mas dentro da capacidade brasileira vai piorar a situação. Vai ter Bíblias cada vez com um vocabulário mais diminuto, isso é fato. E como é que fazemos isso? Com estudo, explicação. E é por isso que esse canal está aqui, para compreendermos qual é a Bíblia, de onde que ela veio, quem foi o tradutor, para que foi traduzido, qual é a finalidade. Estou aqui para isso, estou tentando fazer isso aqui, né? Eu tenho vídeos falando sobre a história da Bíblia de Jerusalém, vídeo falando sobre a Thompson, vídeo falando sobre a própria Almeida atualizada. Então, é isso, irmãos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Por que existe a nova tradução de linguagem de hoje, a nova versão internacional e a Bíblia Viva? Por causa da nossa incapacidade cultural. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.